Paz do Senhor, igreja. Meu nome é Juscelio, eu sou lá de Antônio Dias. Eu falo que eu louvo a Deus por pertencer a essa igreja, sabe? Eu falo que muito melhor do que frequentar uma igreja, você tem que pertencer a uma igreja. Eu falo que é maravilhoso você cultuar o Senhor. Todo dia a gente precisa tirar um tempo para o Senhor. E eu vi nesse louvor maravilhoso, e durante a semana no meu devocional, o Senhor falou algo tão forte no meu coração. E Ele falou comigo e falou que no dia que eu tivesse oportunidade, para mim falasse para a igreja. E o que o Senhor falou comigo é que, sabe o que Ele mais quer? Ele falou comigo, que o que eu quero mais de você hoje, é que você tira mais tempo para mim. E Ele falou, fala isso com a igreja, que talvez o que eu possa estar pedindo você hoje, não é nada mais que pedir seu tempo para Ele. E talvez a gente não tenha dado o nosso 100% para o Senhor. Falo que se nós estamos de pé, se nós estamos rompendo cada dia, é porque nós temos um Deus tão poderoso que Ele tem nos sustentado a cada dia. E por isso que a gente precisa ficar muito atento onde a nossa fé está alicerçada e em quê. A gente precisa ficar muito atento. Sabe, porque quando nós falamos que temos fé, está tudo ocorrendo tudo bem na nossa vida, emprego, família, tudo tranquilo. Então nós falamos que temos fé. Mas nós precisamos entender que a nossa fé vai ser provada. No momento mais difícil na nossa vida, a gente precisa ter fé. E se nossa fé estiver baseada em coisas, em objetos, em humanos, em trabalhos, vai chegar um momento que a gente não vai suportar. Mas se a nossa fé estiver baseada em Jesus, se Ele for a base da nossa vida, nada vai nos abalar. Pode vir situações difíceis, mas Deus Ele vai dar o escape, porque nossa fé está baseada nele. Então por isso que nós precisamos entregar o nosso coração todo dia ao Senhor. Todo dia é o dever do cristão. Esse é o devocional. Leia a sua Bíblia, meditar na palavra do Senhor. É ela que vai te guiar, é ela que vai te corrigir, é ela que vai fazer você, que vai fazer e vai ensinar você que naquele momento mais difícil da sua vida, a base de você é Jesus. Então por isso, todos os dias, não perca tempo. Por mais que seu dia está sendo amontoado, é trabalho, é correria, é casa, é família, mas não esqueça, porque a base disso tudo é Jesus. É Ele que vai nos sustentar. Então por isso que a gente precisa examinar nossa mente todos os dias, nosso coração todos os dias, onde a nossa fé está firmada. O que está no nosso coração, talvez são pequenas coisas que a gente não toma cuidado, e aquilo vai crescendo no nosso coração, e daqui a pouco a gente não sabe nem quem é Jesus. Hoje eu conversando com o Giovanni, eu falei com o Giovanni o seguinte, que se a gente parasse para pensar um pouquinho o que Jesus fez por nós ali na cruz, 1 hora é pouco para a gente orar, 1 hora é pouco para a gente estar clamando a presença dele. E no contexto de hoje a gente vai ver porque muitas vezes a nossa oração ela não é respondida, porque muitas vezes nós oramos, nós dobramos nosso joelho e a gente depois vai falar assim, meu Deus, o que está acontecendo? O Senhor não está ouvindo a minha voz, a minha oração está sendo respondida, o que está acontecendo? E nós somos grandes culpados por isso. Então por isso, guarda a palavra no seu coração. Quando você saiu da sua casa, você não saiu para perder tempo, você saiu para ouvir a palavra do Senhor. E a gente vê, às vezes a gente saiu da casa da gente, meio aflito, ansioso, com a mente um pouco quente, e a gente entrou naquela porta ali, deixa isso para trás. Sabe por quê? Que se você ficar com a mente aqui dentro, pensando o que está acontecendo lá fora, o que está acontecendo na sua família, você talvez não vai conseguir pegar aquilo que Deus quer falar com você. Situações difíceis todos nós passamos, problemas todos nós temos, mas quando a gente entra na igreja, a gente tira que tempo para o Senhor, toma conta da minha vida. Não deixa que essa circunstância, não deixa que esse momento difícil que está acontecendo comigo me atrapalhe a ouvir a sua voz. Eu quero mais do Senhor, eu quero crescer na tua presença.
Então por isso, gaste tempo com o Senhor. Tire um tempo de jejum. Se você quer fortalecer, se você quer ouvir a voz do Senhor, vai jejuar, vai orar, vai pedir ao Pai. Eu falo que é tão maravilhoso, eu falo que Jesus quer que todo dia ouve isso, que a gente ama Ele, que a gente precisa dEle, e que sem Ele a gente não vive. Eu falo que todo dia Ele quer que a gente sente e tire um tempinho para conversar com Ele, mas muitas vezes, a correria do dia a dia, nós não conseguimos falar com o Senhor. Muitas vezes fazer uma oração tão corrida, que às vezes Deus falou algo com você e você não percebeu, porque só você que falou, você não esperou ver uma resposta dele. Então por isso, busca o Senhor de todo o coração, entrega a sua vida a Ele. Nós estamos passando por um momento tão difícil em nosso país, é guerra, doença, enfermidade, mas isso não pode abalar o nosso coração, porque nós temos um Deus, é Ele que vai nos sustentar. Se nós ficar observando as dificuldades, a situação que está acontecendo, nós não vamos conseguir ouvir a voz do Senhor. Mas se você dobrar o seu joelho, se você entregar o seu coração por inteiro para Ele, Deus vai te dar uma sabedoria e você vai sair dessa situação. Porque nós precisamos entender que nós estamos aqui de passagem, mas nós temos uma vida na eternidade com o Senhor, para aqueles que crêem. Por isso que a gente precisa acreditar, a gente precisa ter fé no Senhor e saber que Ele é a base de tudo na nossa vida. Abra sua Bíblia em 2 Crônica. Eu falo que a gente, de modo que a gente vai ler na Bíblia, a gente vê uns homens tão assim fervorosos, que orava tanto, Deus deu tantas visões para ele, e a gente vê que no decorrer de uma caminhada ele também pode cair. Só que isso vem de ensinamento para a gente, já vê que a gente tem que ficar atento. Porque hoje, às vezes, nós estamos firmes na presença do Senhor, mas se nós não vigiarmos, a gente cai também. Então a gente nunca deve pensar, eu sei tudo, eu estou bem demais. Não, todos os dias, clama ao Senhor e busca força. Ele é o alimento para a nossa vida todos os dias. Então por isso que a gente precisa ficar muito atento. Quando você vai meditando a palavra do Senhor, você vai ver grandes homens, grandes mulheres, e isso a gente vai aprendendo com eles, como caminhar. Lá em 2 Crônicas, capítulo 7, o versículo vai ser do 11 ao 15. Fala que o Senhor, Ele é maravilhoso, gente. 2 Crônicas 7, 11 ao 15. Falo que Deus, Ele está falando no nosso coração todos os dias, a cada momento. Basta a gente inclinar os nossos ouvidos a Ele. Por isso a gente precisa pedir sabedoria. Inteligente, você estuda, você vai ser uma pessoa inteligente. Agora, sabedoria é dom de Deus. Então, se a gente quer ser sábio, ter sabedoria mesmo, busca o Senhor. É Ele que vai dar-nos sabedoria a cada dia. 2 Crônica, capítulo 7, versículo de 11 ao 15. Acharam? Assim, Salomão terminou a casa do Senhor e o palácio real. Realizou com êxito tudo quanto havia projetado fazer no templo do Senhor, bem como em seu próprio palácio. Então, aconteceu que o Senhor apareceu a Salomão durante a noite e declarou: Eis que ouvi a tua oração e escolhi este lugar para mim como casa de sacrifício. Se eu fechar o céu, para que não derrame a chuva, ou ainda se ordenar aos gafanhotos que se devore a terra, ou mesmo enviar a praga sobre a minha própria gente, e se esse meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se afastasse dos maus caminhos, dos céus o ouvirei. Perdoarei o seu pecado e seus erros, e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão observando e os meus ouvidos atentos às orações que serão realizadas neste lugar. Amém? Então, por isso que a gente precisa ficar muito atento. Todos os dias a gente precisa buscar a presença do Senhor. A promessa do Senhor sobre as nossas vidas é maravilhosa.
Por isso que a gente precisa todos os dias clamar a presença do Senhor em nossa vida. Não basta só eu chamar Deus. Só eu chamar Deus é muito pouco. Eu preciso ter uma vida de santidade. Eu preciso permanecer na presença do Senhor a cada dia. Então o que adianta eu ficar, Senhor, Senhor, me ajuda aqui, Senhor, Senhor, mas se eu não sou uma pessoa obediente, se eu não sou uma pessoa que tem temor a Deus, se eu só chamo o Senhor no momento de dificuldade, nos momentos bons, eu até esqueço quem é Deus. Então não basta só chamar a Deus, eu preciso permanecer na presença dEle. É por isso que a gente precisa ficar atento. Salomão, na primeira oração dele, ele vem pedindo a Deus sabedoria. Deus falou com ele o que ele queria. Ele pediu sabedoria para cuidar do seu povo. Agora Salomão constrói um templo na casa do Senhor, onde as pessoas ali iam ali só para adorar o Senhor, onde as pessoas ali iam cultuar o Senhor, onde as pessoas ali iam buscar a presença do Senhor. Fala que ali ele ia ouvir as orações. E antes, se você for ler o contexto todo, eu peço que na sua casa você lê o contexto todo, que você vai ver que Salomão, um homem que Deus falava com ele, ouvia a oração dele. Deus falou com Salomão assim, Salomão falou com Deus: Deus, se meu povo errar, se faltar um alimento, se vir uma enfermidade, que o Senhor perdoe esse povo, para que eles venham entender quem é o Senhor, quem é a grandeza do Senhor. E Salomão apresentava o povo diante de Deus. E nessa passagem a gente vê que o palácio foi construído, a casa do Senhor foi construída. E ali fala que ali quando ele construiu aquela casa do Senhor para ser adorado, foi ali 14 dias de grande júbilo, de alegria, todo mundo dançando, todo mundo cultuando o Senhor. Fala ali que a glória de Deus encheu aquele lugar. Não tinha espaço para mais nada a não ser a presença do Senhor. Fala que todo mundo ali maravilhado. E fala que Deus fala com Salomão: Salomão, eu ouvi a sua oração, mas eu tenho uma condição, não basta só me chamar. Salomão, você apresentou esse povo para mim, mas a minha presença vai estar sobre esse povo. Aqui está a minha presença, todo mundo me adorando, todo mundo me chamando. Mas e se eu fechar os céus? Se vir gafanhoto e devorar a terra, se vir a peste, se vir todas estas enfermidades, se esse povo continuar a me adorar, se esse povo continuar a me clamar, eu vou sarar. Mas vocês precisam, além de me chamar, vocês precisam converter dos maus caminhos. O que é converter dos maus caminhos? Às vezes você pegou uma direção aí e foi lá na frente e você viu que você está errado. Você tem que voltar atrás, você tem que pegar uma outra direção. Não adianta a gente mudar só a nossa cabeça de lado. Nós precisamos é conversão total. Conversão é mudança de vida. E a palavra do Senhor vem falando: se esse povo, se eu mandar essas coisas, se esse povo converter dos seus maus caminhos, eu sararei a terra. Então, para mim trazer cura para uma igreja, se eu quero ver minha casa crescer na presença do Senhor, se eu quero ver eu crescer na presença do Senhor, eu falo que a gente profetiza na vida da igreja, mas eu preciso profetizar sobre a minha vida. Eu preciso crescer na presença do Senhor. Mas para mim crescer no caminho do Senhor, eu preciso renunciar. Eu preciso deixar essa vida de pecado. Para Deus habitar no meu coração, não pode ter sujeira em nosso coração. Para mim estar trilhando no caminho do Senhor, fazer aquilo que agrada o Senhor, tem uma condição, tem a renúncia. Se eu não deixar os maus caminhos, como que eu vou ouvir o Senhor? Como que o Senhor vai derramar maravilhas em minha vida? Como que o Senhor vai realizar seus sonhos? Como o Senhor vai realizar seu desejo no meu coração, se o meu coração não está aberto para Ele? E algo tão interessante, que depois que Salomão fala isso com o Senhor, e o Senhor ouve a voz de a oração de Salomão, o Senhor ainda fala com Salomão: se você seguir o seu pai, se você fazer tudo aquilo que seu pai Davi fez, você vai ser um homem
você precisa pegar de exemplo aqui que Davi fez. Então por isso que é bom a gente andar com pessoas que estão crescendo na presença do Senhor. A gente precisa ajudar as pessoas a crescer na presença do Senhor. Mas se você quer crescer na presença do Senhor, anda com quem está crescendo. Anda com pessoas que vão te levar para cima. Então por isso que não olha a adversidade. Deus, Ele não é um Deus de circunstância. Indiferente o que está acontecendo na sua casa. Igual falou na palavra aqui. Se vinha peste, se vinha enfermidade, se vinha gafanhoto destruir a terra, eu preciso adorar o Senhor. Se a minha casa está abalada, se a minha família está destruturada, eu tenho que falar: Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso que o Senhor habite na minha casa. Eu quero ser salvo, mas eu quero que a minha família também seja salva. O que está acontecendo, meu Deus? Porque minha família está assim. E muitas vezes, sabe por que nossa oração não é respondida? Lá em Jeremias 23, lá em Jeremias 29, 13, fala o seguinte: vocês buscarão e me acharão, se buscar de todo o coração. Então está um motivo por que nossa oração não é respondida. Porque nós muitas vezes não estamos buscando de todo o coração. Porque o Senhor, Ele não deu exceção aqui não. Se vocês me buscar, vocês vão me achar. Mas se buscar de todo o coração. Se tem reserva no meu coração, a gente não vai achar Deus. Então por isso que muitas vezes a gente ora e a situação talvez não está mudando. E porque muitas vezes nosso coração não está inteiro. Por talvez aquele dia que o Senhor está pedindo para você: hoje o que eu quero de você, eu quero é o seu tempo. Eu quero que você tire o tempo para mim, para me falar no seu coração os trilhos que você precisa passar. E a gente não está fazendo isso. Muitas vezes a gente quer que nossa família seja salva, mas nós não oramos, nós não clamamos, nós não apresentamos a nossa família, nós não pagamos um preço. Eu falo que a gente precisa entender uma coisa: se eu estou na presença de Deus é porque teve alguém que insistiu comigo, teve alguém que dobrou o joelho, viu que insistindo comigo não ia conseguir nada, mas teve alguém que no seu silêncio ali no seu cantinho clamava por mim. Então por isso que a gente precisa ficar atento. Por mais que você veja uma pessoa às vezes fora da presença do Senhor, a gente nunca pode desanimar. Talvez você conversando com ela, tentando levar ela para a igreja, ela não vai, mas apresenta ela para o Senhor. O seu devocional clama ao Senhor pela vida dela. O cristão que ele não ora, o cristão que ele não lê Bíblia, ele não é firme. Não podemos nem falar que é cristão. Eu falo que o Senhor Ele tem falado tanto comigo esses dias. Eu falo que a gente vive um momento tão agitado, que a gente trabalha em área de saúde, e a gente precisa ter muita sabedoria. Que a gente muitas vezes, aqui na igreja é muito gostoso a gente cultuar o Senhor e tudo, mas você sabe quando você está num lugar que não tem cristão, você tem que buscar uma sabedoria de Deus. Se você não buscar ter uma sabedoria, você contornar uma situação, você não consegue contornar. Eu falo, não é só no trabalho da gente, na nossa casa. Eu falo, acontece tanta coisa na nossa casa, que a gente muitas vezes a gente precisa calar e abaixar a cabeça e pedir a Deus uma direção. Porque se você dá uma resposta, talvez aquela resposta não era para você ter dado essa resposta. Por isso que a gente não pode ser precipitado. A gente precisa buscar uma direção do Senhor em tudo. Por isso que o Deus que a gente busca não é um Deus de circunstância. Se eu tiver um Deus na minha vida só como Salvador, eu só vou clamar a Ele quando eu estiver em perigo. Mas se eu buscar o Senhor como Senhor e Salvador, eu quero todo dia buscar a presença dEle na minha vida. Eu quero que todo dia Ele faça parte do meu caminhar. Deus, de quando eu acordar, até quando eu vou deitar de novo, eu quero que o Senhor esteja comigo. Mas é porque eu tenho Ele como Senhor e Salvador da minha vida. Então a gente não pode esquecer de clamar a presença do Senhor. A gente não pode deixar um dia passar despercebido. Talvez aquele dia que amanhece mais assim, amontoado para você, é o dia que talvez você tenha que tirar mais tempo do Senhor. A nossa fé vai ser provada. E muitas vezes ela vai ser provada no momento mais difícil. E muitas vezes naquele momento que você estiver sozinha. Jesus ali no deserto, 40 dias sendo tentado, ele não estava sozinho. Tinha um inimigo ali. Ele não tinha um discípulo ali para comunicar com eles. Ele estava sozinho. Eu falo, a nossa vida não vai ser diferente. Talvez na hora que você estiver sozinho no seu quarto,
no trabalho, é ali que você vai ser provado. Por isso que a gente precisa ter sabedoria. Quando você está sozinho, o que tem passado na sua mente? O que você tem planejado? Por isso que a gente precisa ficar muito atento o que a gente está reservando no nosso coração. Eu falo que a única coisa que precisa estar no nosso coração é a presença do Senhor. Nunca busca o Senhor por circunstância. Se está tudo difícil na minha casa, continua adorando o Senhor. Continua buscando a presença do Senhor, para que não deixe aquela situação enfraquecer a sua fé. Se sua base é Jesus, situação nenhuma vai te abalar. É por isso que a gente não pode ser precipitado, porque o Senhor, no finalzinho fala que o Senhor ele vai estar atento. O Senhor está atento em tudo, está olhando tudo. Nada é escondido para o Senhor. Por isso não adianta você mudar de cidade para você resolver uma situação, não adianta. A gente precisa apresentar nossa vida diante de Deus. E se for preciso chegar perto do seu irmão e pedir um perdão, isso não é dificuldade nenhuma. Chega lá e pede perdão. Então, isso não é vergonha, não é nada. Isso é sabedoria. Isso, quando você faz isso, isso é sinal que Cristo está habitando no nosso coração. A gente tem a presença do Espírito Santo. Então é tempo, gente, que a gente não pode perder tempo. Todo momento que você tiver, se você tirar aquele tempo para o Senhor, maravilhoso, que a gente precisa fazer isso, mas no seu trabalho, sempre busca a presença de Deus no seu trabalho. Busca tudo que você for fazer, tem uma porta de emprego que abrir na sua vida. Você precisa ter sabedoria e pedir ao Senhor que isso aquilo é saudável para a sua vida e para a sua casa. Que tem oportunidade que passa na minha vida, que eu preciso deixar um pouquinho. Tem emprego que passa na minha vida e eu falo, não, eu não quero. Sabe por quê? Se eu for trabalhar, eu não consigo fazer nada para o Senhor. Então tem coisa que a gente precisa abrir mão. Tem situação na nossa vida que se a gente não abrir mão, lá na frente a gente vai ver o que a gente perdeu. Então por isso que a gente precisa ter prioridade nas coisas do Senhor. A gente precisa ter iniciativa. Quando a gente tem iniciativa, a gente quer envolver nas coisas do Senhor, o reino do Senhor ele precisa crescer. Em um retiro um tempo atrás que a gente foi falado que a igreja do Senhor ia crescer muito. Mas talvez por causa, não faltou o clamor, faltou-se a presença, faltou a pessoa clamar mais, jejuar mais. E muitas vezes a gente vê a igreja com poucas pessoas. E muitas vezes a gente, nem é questão da gente perguntar o que está acontecendo. Muitas vezes a gente joga, às vezes o pastor, né? O pastor precisa orar mais, o pastor precisa clamar mais. Não, todos nós aqui somos chamados a ser sacerdotes. Todos nós aqui temos entendimento que todos nós precisamos orar. Nós precisamos orar pela nossa vida, orar pela vida da igreja, orar pela vida do pastor, porque o pastor faz isso também. Então a gente precisa também orar pela vida dos nossos pastores. Quantas pessoas que chegam perto da vida, chega perto do pastor e fala sobre a sua vida, sobre as dificuldades que ele está passando. Então nós precisamos também orar pela vida do pastor. Fala, Senhor, abençoa a vida dos nossos pastores, abençoa a vida da nossa igreja. Eu quero ver a igreja do Senhor crescer, mas talvez a igreja não está crescendo porque eu talvez não estou fazendo nada. Talvez eu não estou movendo nada, eu só quero deixar as pessoas mover. E o Senhor, o que Ele quer mais de nós é que a gente tire um tempo para o Senhor. Sabe por quê? Se eu estou forte, eu vou conseguir fortalecer pessoas. Agora, se a pessoa é um doente cuidando do outro, então por isso que eu preciso estar forte na presença do Senhor. E todos nós aqui hoje são capazes. Todos nós hoje ouvimos a palavra, todos nós hoje meditamos na palavra, todos nós hoje temos a presença do Espírito Santo. Então a gente nunca pode pensar que nós estamos sozinhos. Nós temos o Espírito Santo do nosso lado para nos aconselhar, para nos instruir. Então nós não estamos sozinhos. Eu falo que nós estamos vivendo um momento tão difícil, porque a circunstância hoje está abalando na fé da igreja. Isso nunca pode acontecer. Talvez a gente está sendo provado, às vezes aparecem situações para a gente, é para provar a nossa fé. Mas você sabe quando eu posso falar que a minha fé é provada? Quando eu sou uma pessoa que tema a Deus. Que talvez eu falo que eu estou ouvindo tanta coisa acontecer na minha cidade, esse ano estou sendo provado demais. Esse ano, nossa,
tudo está dando errado na minha vida, eu estou sendo reprovado. Aí eu conversando no meu trabalho, eu falei, talvez não é provação não, irmão. Talvez é consequência daquilo que nós estamos fazendo. Semente que a gente planta, a gente vai colher, ué. Então por isso, na hora de plantar semente, a gente tem que ser um bom agricultor, selecionar semente. E se você jogar qualquer semente, talvez vai vir fruto que você não deseja colher. Mas nós também amamos semente. Então por isso que a gente precisa ficar muito atento. Agora, quando eu sou uma pessoa que teme a Deus, quando eu sou uma pessoa que estou jejuando, eu sou uma pessoa que dou testemunho, que eu falo que a gente precisa ficar atento e dar testemunho. Todos nós estamos sujeitos, às vezes, dar um vacilado, mas não custa nada você ir lá e pedir perdão. Mas a gente tem que consertar aquilo que a gente fez, aquilo que a gente viu que não é agradável aos olhos do Senhor, vai e conserta. Talvez o que faz um calo no pé da gente não é uma pedra grande, porque pedra grande a gente consegue saltar ela. Talvez um cascainho pequeno a gente não tira ele aqui, mas lá na frente, quando você tira o seu sapato, a bolha está lá. Então é coisas pequenas que a gente acha que nunca vai nos atrapalhar, vai ser um empecilho para a gente. Então a gente precisa ficar muito atento. Quando eu sou uma pessoa que teme a Deus, quando eu oro, quando eu clamo a Deus, um dia o pastor Márcio falou, muitas vezes, porque o cristão não gosta de orar? É porque se ele orar numa situação, ele vai ser provado. Então por isso, quando a gente ora, a gente jejuma, a gente precisa ficar atento. Porque Deus deixou uma passagem tão importante na Bíblia, que nesse mundo, a gente ia ter aflições, mas que a gente ia ter, para ter bom ânimo, que Ele venceu e nós também vamos vencer. Então por isso nossa vida não vai ser moleza. A vida do cristão é desafio, é renúncia, é deixar muitas vezes aquilo que você mais gosta para Deus habitar na nossa vida. Quantas coisas que nós largamos hoje para nós vir ouvir a palavra do Senhor. Talvez que está acontecendo coisas melhor lá fora, mas não, eu escolhi estar na presença do Senhor. Buscar o Senhor é escolha. Então a gente precisa ficar muito atento. Os olhos do Senhor estão abertos. Tudo que nós estamos fazendo, ou deixamos de fazer. Então por isso, busca a presença do Senhor. Seja um servo vigilante. Olha o que está acontecendo à sua volta. Olha o que está saindo da sua boca. Talvez tem palavra que sai da nossa boca que não pode sair da boca de um cristão. Então antes da gente falar qualquer coisa, a gente precisa meditar. Talvez a gente calado, é sabedoria. Tem situação que a gente não pode falar nada. Tem situação que você precisa apenas apresentar diante de Deus. Aí depois você volta e conversa com a pessoa. Então a gente precisa ficar muito atento, porque Deus ele vem falando no meu coração todos os dias. Eu não quero que você me busque só porque você me chama. Eu quero que você apenas, além de me chamar, eu quero que você clama a mim, eu quero que você vive do jeito que me agrada. Então é desafio, meu. Buscar a presença do Senhor não é difícil. Muitas vezes a gente acha, eu vou ter que largar isso, eu vou ser prisioneiro. Não, é melhor estar preso em Cristo. Quando você está preso em Cristo, eu acredito que nada vai te abalar, você está com Ele. E se a gente não fazer isso, situações vai vir e vai tirar a gente da presença do Senhor. A gente vai chegar na igreja, a gente vai começar a ver defeito em tudo, a gente vai começar a ver onde está o erro, e muitas vezes a gente precisa fechar os nossos olhos e ver talvez que o erro está no nosso coração. Aquele olhar que a gente tem de negativo, irmão, a gente precisa pensar positivo. Não, meu irmão está falando nisso, eu vou ajudar, eu vou levantar e vou ajudar ele. Eu quero que ele caminhe junto comigo, crescendo na presença do Senhor. E muitas vezes nós apontamos o dedo. Então por isso a gente precisa ficar atento. Eu falo que a palavra do Senhor, ela muitas vezes, ela não está chamando a atenção do meu irmão, ela está falando comigo. Então o Senhor primeiramente fala comigo. Por isso que eu preciso todos os dias examinar a minha vida. O que eu estou fazendo, o que eu estou deixando de fazer. O que eu falei com meu irmão, hoje o que eu fiz hoje, eu desagradei meu irmão, eu desagradei o Senhor, porque se você desagradou seu irmão, você desagradou Jesus. Então a gente precisa ficar muito atento, ficar atento àquilo que o Senhor está falando no seu coração. Se a gente quer crescer na presença do Senhor, busque.
se eu quero ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, eu preciso buscar. Eu preciso ser uma pessoa que tema a Deus. Eu preciso ser um cristão que vou jejuar. Eu falo, sabe o bom seria se todos os dias eu apresentasse o jejum ao Senhor. Sabe por quê? Quando você jejuma, aquilo dá a você uma força, aquilo te dá sabedoria, o seu espiritual fica sadio. Se eu não tiver uma vida de jejum, uma vida de oração, a minha vida espiritual vai estar doente, ou talvez morta. É por isso que eu preciso ser um crente fervoroso. Eu falo que muitas vezes a gente batiza, a gente fala, graças a Deus eu estou salvo. Salvação é dia após dia. Então, todos os dias a gente precisa vencer, todos os dias a gente precisa ter essa batalha, orando o Senhor, clamando a presença do Senhor. O que eu estou fazendo aqui agora, o que eu estou buscando aqui agora, eu estou agradecendo o Senhor, apresentando o Senhor a vida de hoje, o dia de hoje. Mas amanhã vai ter o desafio de novo. Eu preciso buscar a sabedoria de novo do Senhor para vencer mais um dia na presença do Senhor. Por isso a gente precisa ficar muito atento. Eu falo que eu quero ver muito a minha família salva. Eu falo que quem conhece a minha família sabe que graças a Deus, conversando assim é tudo tranquilo, mas no espiritual é uma batalha muito forte. Eu falo que a gente ri, a gente brinca e tudo, mas no cantinho da gente, a gente precisa batalhar. E todos os dias, mas a gente nunca pode perder a esperança. Nunca pode perder a esperança. Porque hoje a gente está buscando Deus por coisas. Eu busco a Deus porque eu tenho. E se eu não tiver, eu continuo buscando a Deus. Por isso que a gente precisa ter muita sabedoria diante disso. Eu falo que a batalha espiritual é grande. Eu falo que eu fico triste quando eu vejo pessoas que a gente até admirava muito. Pessoas 25 anos de igreja, hoje não quer saber de igreja mais. É muito triste, sabe por quê? Quantas pessoas talvez estão na igreja porque ele foi lá, ajudou, e hoje ele desanimou. A igreja do Senhor, ela precisa crescer. Hoje, graças a Deus, tem muita gente na presença de muita gente na igreja. Muita gente na igreja. Mas se você sair lá fora, você vai ver que a maior parte está muito ainda. E muitas vezes o que a gente faz? Não, hoje não quero visitar ninguém, hoje não quero falar nada, hoje eu quero ficar quieta. E muitas vezes a gente fica quieta 7 dias em casa e tem pessoas lá fora precisando da gente. E se a gente não sair, a gente vai ver que está tudo a mil maravilha. Mas o que está acontecendo na nossa cidade hoje, então, nos dias, adolescente, criança, a gente precisa ficar muito atento. O nível de suicídio está demais, pessoas assim, fazendo cada coisa que eu falo assim, falta de estrutura familiar mesmo. Mas a gente, como cristão, nós precisamos vigiar e precisamos clamar para a vida dos adolescentes, para a vida das crianças. Porque é muito triste você ver o que está acontecendo hoje nessa cidade. Eu falo que acontece no plantão da gente, a gente chega lá, a gente pega situações lá que a gente fala, meu Deus, o que está acontecendo? A situação vem na mão da gente. Se a gente não buscar Deus mesmo, a gente foge. Eu falo que tem enfermeiro que sai fora porque não aguenta ficar perto e não quer ver. Então a gente precisa ficar muito atento. Todos nós precisamos buscar o Senhor e precisamos estar assim, com a nossa vida muito em dias com o Senhor. Sabe por quê? Talvez vai acontecer coisas perto de você e você não vai ter tempo de chamar o pastor. Porque a situação Deus está apresentando ela para você. E se nós tivermos nossa vida vazia, o que a gente vai fazer? Então por isso que a gente precisa ficar atento. O mundo lá fora precisa da gente, mas a gente não pode cruzar os braços. Às vezes a pessoa não quer que você converse com ela, não tem problema, mas Deus vai chegar até ela. Pede o Senhor para visitar a casa dela. Nas suas orações apresenta a vida do Senhor, a vida das pessoas ao Senhor. Consagra a sua vida todos os dias. A gente muitas vezes a gente vê coisa, a gente fica observando e a gente precisa ficar atento. O que está acontecendo na vida da pessoa, talvez uma ação demoníaca, e a gente só está observando a situação acontecer. E se a gente não ficar atento, a gente só está pegando aquilo. Daqui uns dias é a gente que está fora da presença do Senhor. Eu falo que a gente tem muitas oportunidades de conversar com as pessoas. E todos os dias aparecem pessoas para conversar com a gente. Mas quando a gente vai na casa da família, a família não quer nada com o Senhor.
Mas a gente quer ver a família na presença do Senhor. É aí que está a luta. A pessoa não quer nada, mas a gente precisa apresentar ela para o Senhor. Ela não quer conversar com a gente sobre Deus. Ela já cansou de ouvir Deus na vida dela. Mas a gente precisa apresentar ela. Porque o Senhor, quando igual a Salomão, Deus falava com Salomão. Salomão dava direção às pessoas, ao povo. Então muitas vezes Deus vai falar no seu coração. Por isso que nossos ouvidos precisam ficar atentos. Todos os dias clama ao Senhor. Falo que é muito gostoso você parar um tempinho e falar com o Senhor, sabe? Porque quando você fala, você vai ter experiência com Ele. É tão maravilhoso você ouvir testemunho, mas é muito maravilhoso quando você dá o seu testemunho. Isso é maravilhoso, gente. Sabe por quê? Quando eu tenho experiência com o Senhor, eu quero falar com a pessoa o que aconteceu na minha vida. Eu falo de 2 meses para cá, aconteceu tanta coisa na minha vida com a de Tâmara, que se a gente não tivesse uma igreja que ora pela vida da gente, eu falo que dependendo de situações que acontecem, a gente tem que demorar a vir em Nova Era, e por causa da distância, a questão também do meu pai estava doente, a questão do trabalho também, mas tanta coisa aconteceu na vida da gente. Eu falo que se a gente tivesse, se a base de Jesus, da nossa vida fosse Jesus, eu não seria isso, a gente estava vivo. Porque é muita situação que aparece. Tem situação que eu falo assim, vai dar certo. Eu sei que eu não vou conseguir não, mas vai dar certo, Deus está comigo. Porque tem coisa que não é pra gente. Isso a gente precisa ficar atento nisso, porque tem hora que você pega uma dor de uma pessoa, eu falo que se você ficar atento, aquilo te derruba. Você guarda aquela dor da pessoa e você não consegue reagir. É nessa hora que você precisa buscar força do Senhor. Senhor, está acontecendo isso com essa pessoa, mas me dá força, me dá sabedoria, para me agir na hora certa, naquele tempo certo, mas que eu não seja precipitado. Então por isso que a gente precisa clamar ao Senhor. Por isso que a gente tem que pedir à igreja mesmo, ora pelas nossas vidas, que nós também vamos orar pelas suas vidas, sabe por quê? Talvez a gente está lá trabalhando, a pessoa pensa acontecendo tudo de bom. Ou talvez a pessoa nem está ligando, nem mandou mensagem para mim. Talvez aconteça 1000 coisas, que nem nós ficamos praticamente 1 mês. O telefone dá sinal na roça. Ficamos 1 mês que nem comunicar no telefone está conseguindo. Você é Senhor, minha comunicação agora é só com o Senhor mesmo. É só com o Senhor. Que nem mensagem para um irmão, alguém assim, para me ajudar, não tinha jeito. O telefone não pegava. E eu não podia sair perto da situação. Então por isso que é importante a igreja orar pela vida da gente. Por isso que a gente precisa mesmo, um fortalecer o outro, ter uma vida de comunhão. Eu falo, esse tempo de comunhão que a gente tem aqui, ele é maravilhoso, isso fortalece muito a gente. Isso aqui dá uma carga pra gente, que quando você chega durante a semana, sua semana vai ser toda vez abençoada. Por mais que aconteça algumas pedrinhas no caminho da gente, a gente tem sabedoria, a gente consegue contornar. Mas é porque a gente carregou nossa vida espiritual. Por isso que a gente precisa ficar com o nosso coração sempre atento, nossos ouvidos bem abertos, que o Senhor vem falar com nós. Onde a nossa fé está alicerçada, né? Em que a nossa fé está alicerçada? E o Senhor quer que todos os dias a gente tire um tempo para Ele. Todos os dias. Você quer ver sua casa crescer na presença do Senhor? Você quer ver sua família crescer na presença do Senhor? Busque o Senhor de todo o coração. Ele vai ouvir a sua voz. Então a gente precisa, fazer um exame da nossa consciência, do nosso coração, examinar o nosso coração e falar, Senhor, o que está acontecendo comigo? O que está plantado no meu coração? Talvez eu não percebi ainda, Senhor, mas pode me mostrar. Eu estou aqui disponível ao Senhor. Se não tiver nada no meu coração que te agrada, pode arrancar tudo, mas me renova. Eu não quero ser um cristão superficial, não. Eu quero ser uma pessoa que o Senhor possa contar comigo todos os dias. Eu estou à tua disposição. Onde quer que o Senhor quiser me levar, pode me levar, Senhor. Eu estou aqui para fazer aquilo que te agrada. É só assim, quando a gente apresenta uma ferida, ela tem como ser tratada. Mas se você sempre esconder uma ferida, ninguém vai saber como ela é, então não tem como se tratar ela. Então o Senhor, Ele quer tratar aquilo talvez que está lá no seu coração, lá no seu íntimo, aquilo que ninguém vê. É isso muitas vezes que atrapalha o nosso caminhar. E a gente precisa reconhecer, a gente precisa ser humilde. Na palavra que fala 3 tópicos tão importantes, se humilhar,
Se orar e buscar a minha face, se converter dos maus caminhos, eu sararei. O que é humilhar? Aqui essa palavra fala humilhar, é da gente ser humilde. Se eu quero ter a presença do Senhor na minha casa, eu preciso ser uma pessoa humilde. Eu fazer de humilde é uma coisa. Eu fazer de humilde vai durar um pouco tempo. Uma hora a pessoa vai ver que eu não sou humilde. Eu preciso ser humilde. Por isso que eu preciso buscar muita presença do Senhor. Para mim não fazer de humilde. Eu preciso ser uma pessoa humilde. Porque aquilo que você faz forçado um pouquinho, aquilo é momentâneo, aquilo vai acabar. Mas quando eu sou humilde, Senhor, eu quero ser parecido com o Senhor. Eu quero fazer aquilo que Jesus fez. Eu preciso ser humilde. E Ele vai falando as áreas da sua vida, o que você precisa muitas vezes calar, deixar de fazer, não ser precipitado, para mim ser uma pessoa humilde. Eu preciso orar, buscar a face do Senhor, orar e gostar da presença do Senhor, buscar a face dele, intimidade. Se uma pessoa que estiver 3 quilômetros daqui, eu não conheço ela não, mas se ela estiver todo dia face a face comigo, eu tenho intimidade com ela. Eu sei que ela gosta, que ela não gosta, e o Senhor está chamando a gente para ter intimidade com Ele, buscar a face dele, estar frente a frente com Ele, para Ele realizar o desejo dele no nosso coração. Eu preciso também converter dos maus caminhos. Então eu preciso fazer uma análise na minha vida. Se eu quero crescer na presença do Senhor, eu quero ver minha família crescer, eu quero ver a igreja crescer, eu preciso estar forte. Eu preciso ser um cristão sadio, um cristão que tem um coração curado, renovado. Aí sim, Deus vai responder às nossas orações. Então por isso, examine a sua vida. Examine cada detalhe da sua vida, o que você fez, o que você deixou de fazer, para a sua vida avançar. Para a gente fazer aquilo que agrada o coração do Senhor. Para a gente não se perder. No meio de tanta situação difícil e adversidade, para a gente não se perder. Para a gente conseguir ver Jesus em mesmo situações difíceis. Nossos olhos estão ligados em Jesus. Para Ele nos dar sabedoria. Por isso, abre seu coração ao Senhor essa noite. Aproveite o seu tempo máximo na presença do Senhor. O tempo de buscar o Senhor, o tempo de você fazer um concerto com o Senhor, não é amanhã. O amanhã não pertence a nós. O tempo da gente alicerçar a nossa vida é hoje. Talvez hoje Deus está dando a gente grande oportunidade. Talvez é a única oportunidade que a gente vai ter. A gente pode deitar e não levantar mais. Quantas pessoas planejou muito para frente, quantos jovens planejou e não chegou no outro dia. Morrer, todos nós vamos morrer, mas a gente não pode morrer sem Cristo. Esse Covid, quando veio aí, a pessoa falando, todo mundo vacinando, todo mundo com medo de morrer, tanta coisa que mudou, que o número de pessoas que faz tratamento psiquiátrico hoje em dia aumentou o dobro. É tanto que o médio atende 30 pessoas agora na sexta-feira. A pessoa ficou tão perturbada, tanta coisa, que gastou mais remédio para conseguir viver com a situação. Então a gente precisa ficar muito atento para não morrer sem Cristo. Morrer, todo mundo vai, a gente está aqui de passagem, mas a gente vai ter uma vida na eternidade com Ele. Então, por isso que a nossa vida precisa estar alicerçada no Senhor. A gente precisa ficar muito atento. Talvez, eu falo que a gente convive com pessoas que tomam remédio para tentar esquecer problemas, para sair de situação, ansiedade toma conta da vida dela, que você acha que ela está infartando. 2 vezes nós descemos com um paciente que dava aqueles desmaio, dor fortíssima, suava, todo sintoma de infarto. A enfermeira falava, não, tem que fazer aqui uma adrenalina na pessoa, dar um isodil para ela que ela está infartando. Eu falei assim, não dá não, ela está ansiosa. Por que você sabe disso? Não dá não. Não dá adrenalina não, ela não está desmaiada. A ansiedade é tanto que ela não consegue nem respirar, ela pega e falta um pouco de oxigênio, ela entra em desmaio, mais leve. Aí chega no hospital, faz com a bateria de exame, faz eletro, faz Doppler, não. Ela não tem nada de coração. Ansiosa demais. Então por isso a gente precisa, pedir muita direção de Deus. Uma enfermidade, uma situação difícil. Se a gente não tiver fé, mesmo a gente buscando a presença do Senhor, vem aquele momento que a gente precisa planejar, pensar muito. Mas se a gente não tiver Deus na nossa vida, você entra em desespero.
Por isso que a gente precisa ficar muito atento, buscar uma sabedoria de Deus. Acontece uma situação, busca uma sabedoria, procura um pastor, procura o seu líder de célula, está acontecendo isso, ora, pede a Deus sabedoria mesmo, para a gente não entrar nesse, eu falo que os médios estão ali, indicado por Deus mesmo, mas a gente precisa ficar atento, que talvez a gente está tomando um remédio, por causa de uma coisa, que eu entregar minha vida para o Senhor, eu fazer um concerto com o Senhor, a minha vida tomou outro rumo. Então eu não vou tomar um remédio e me esquecer uma situação, não. Eu preciso resolver a situação, entregar minha vida para o Senhor. Então, por isso que eu preciso ficar atento, não deixar de consultar. A gente precisa fazer essa consulta da gente, mas que eu preciso apresentar minha vida diante de Deus. Eu falo que quando você não busca Deus, quando você tem uma vida sem Deus, acontece tanta coisa na vida da gente, que a gente pode ir para uma cama. A gente pode sentir dor no corpo inteiro e você não tem nada. Talvez uma falta de perdão, talvez um conserto que você precisa fazer e não faz, aquilo te leva para uma cama, e ninguém entende o que está acontecendo com a pessoa. A gente vai se dopando de remédio para resolver a situação, e talvez o nosso problema é um conserto, é entregar nossa vida para o Senhor, e ser uma pessoa assim, fervorosa mesmo na presença do Senhor. A palavra fala que os olhos do Senhor eles vão estar bem atentos. Então a nossa casa é a primeira igreja. Então fica bem atento o que está acontecendo na sua casa, o que você está pronunciando dentro da sua casa, porque o Senhor está atento em tudo que está saindo da sua boca. Amém?